Boa noite a todas e todos. Sou Felipe Arruda, diretor do Museu Judaico de São Paulo. A gente está muito feliz em chegar a essa que é a 12ª e última mesa do festival, com 30 autores, com discussões muito intensas, emocionantes, como a que a gente teve agora. E eu queria fazer, em primeiro lugar, um agradecimento muito especial ao público desse festival, que é para quem isso tudo é feito. Vocês que estão aqui hoje, os que estiveram aqui nesses dias, os que vão nos assistir pelo YouTube. Então, muito obrigado, a gente constrói isso juntos, o museu se faz com as pessoas e a gente fica muito feliz que vocês estão aqui. Quero aproveitar também para dizer o seguinte, um festival, um museu, se faz a muitas mãos e a gente tem aqui no Museu Judaico uma equipe muito apaixonada e apaixonante também, e muito dedicada, que faz tudo com muito rigor, com muito carinho. E eu queria convidar as pessoas que estão aqui da equipe para se aproximarem ao palco, a Mariana Lorenzi, o Leonardo Moreira, por favor, a Débora Setton, a Roberta, todos que forem aqui da equipe do museu, Patrícia, uma salva de palmas, Marília. Muito, muito obrigado. E aos que não estão aqui hoje também, porque já devem estar mortos, né, e muito cansados. Enfim, a gente está, né, depois de 5 dias de muito, muito trabalho. Mas, enfim. E para fechar, eu queria dizer o seguinte. Ontem, acho que foi ontem, já nem estou me lembrando mais. Ontem a gente teve a mesa com a Clarice Nisquier. Foi ontem. Clarice Nisquier, Bianca Santana, Márcia Moura. A Clarice Nisquier falou uma coisa que ficou muito marcada. Assim, ela disse, olha, ela aprendeu com um monge budista, né, que o caminho da paz, do diálogo, ele é um caminho que precisa ser trilhado diariamente, como se fosse uma trilha mesmo, uma estrada. Alô? Opa. Senão, o mato fecha. Né? E acho que o que a gente veio fazendo aqui nesses 4 dias foi trilhar esse caminho do diálogo, da conversa mesmo, da escuta, das complexidades, para o mato não fechar e a gente poder continuar acreditando nessa possibilidade que às vezes a gente vê optada. Né? Então, obrigado por trilharem com a gente e não deixar o mato fechar. Se eu posso aproveitar para fazer um último convite. Terceiro Flimuge, ano que vem. Já estão todas convidadas e convidados. Sigam as redes sociais do museu e acompanhem a programação para vocês se retornarem aqui. Vou passar agora também com agradecimentos muito especiais aos curadores que fizeram essa edição acontecer, a seleção das mesas, Rita Palmeira e Daniel Doeck. Salva de palmas. Boa noite a todas e todos. É um pouco estranho subir aqui pela última vez, já que esta arena vai ser desfeita a partir de amanhã, mas, como disse o Felipe, que as conversas sigam, né, que o mato não se feche. Então, eu tenho a alegria, a emoção de anunciar essa próxima mesa, que é a mesa 12, a última mesa, a mesa de encerramento, que tem por título a pergunta: se eu cantar, vocês escutam? E que contará com a participação das cantoras Açucena e Fortuna e a mediação do Daniel Doeck, meu companheiro de curadoria e cuja bio não está aqui. Não sei porquê, mas ele é o co-curador do Flimuge, como vocês já devem saber, quem esteve aqui nos últimos dias. Queria só ler rapidamente a sinopse da mesa, e acho que com ela vocês entenderão também por que a gente encerra o festival com essas 2 incríveis cantoras. Preciso que me escutem, exclama Medeia, interpretada por Açucena, na abertura da peça Mata Teu Pai, ópera balada. Mas como se fazer ouvir
quando ninguém parece interessado. Existe alternativa ao grito que, se alcança ouvidos alheios, também esgota a si mesmo? Esta mesa, que reunirá as cantoras Açucena e Fortuna, debaterá ancestralidade, gênero, raça e imigração a partir das possibilidades imaginativas da arte, especialmente da música. Então, Daniel já está aqui, eu chamo ao palco a Açucena e a Fortuna, por favor. Boa noite, obrigada. Boa noite a todas e a todos. Boa noite. Eu achei muito judaico a gente encerrar o Festival Literário do Museu Judaico com ensinamento budista. Obrigado, Felipe. Quando a gente idealizou o título dessa mesa, Se Eu Cantar, Vocês Escutam, o sentido era, será que cantando funcionaria? Porque outras formas talvez não estivessem funcionando tão bem. Depois de 11 mesas e de tanta escuta, talvez o sentido seja outro. Será que cantando a gente segue se escutando? Ao dar início a essa mesa, nós estamos nos aproximando do fim do Festival Literário do Museu Judaico. Um festival que fez pensar, que fez rir, que nos emocionou e fez chorar. Um festival que fez a gente ouvir muitas línguas, às vezes numa única mesa. Às vezes numa única mesa com uma única autora convidada. Um festival que fez sentir raiva, muita raiva, mas que contribuiu para que nos tornemos melhores do que somos. Engajou na construção de um mundo no qual possamos viver juntos. Um festival que fez a gente sonhar. Um festival que talvez tenha mostrado que identidades não são herméticas e excludentes. Que ser uma coisa não implica em deixar de ser outra. Que um judeu nunca é só um judeu. É também conservador ou progressista, homem ou mulher, branco ou negro, heterossexual ou LGBTQIA+. Que a judeidade convive e muitas vezes é potencializada por outras formas de vida, sejam elas quais forem. Um festival que nos mostrou que até um goi pode ser muito judeu. Que se o judaísmo, como dizem, é transmitido de mãe para filha, a judeidade pode ser transmitida de filha para mãe. E de um museu para toda a cidade. Se esse fosse um dia de Yom Kippur, a gente estaria agora entrando na Neilá. Yom Kippur, dia do perdão, ou dia da expiação, é geralmente reconhecido como um dia no qual todos os pecados são confessados. Mas muito mais do que isso, é um momento no qual a gente assume o compromisso para o ano vindouro. É também um momento de cantoria. Estamos aqui com 2 cantoras judias de origem sefaradi, mas cujos trabalhos se entrelaçam com muitas outras referências. Cantoras cuja identidade é ponto de partida para o encontro com o outro. Nunca o ponto de chegada para o ensimesmamento. E se em algumas mesas, Rita e eu arriscamos composições, juntando autores que nunca haviam estado juntos, aqui estamos com 2 velhas conhecidas. Essa mesa é uma marmelada. Fortuna
é cantora e compositora brasileira que tem uma trajetória musical de mais de 30 anos, marcada pelas raízes no Oriente Médio, judaica e árabe, e dos judeus da Espanha e Portugal. É pesquisadora de músicas do mundo. Fortuna estabelece pontes entre a sua música e diversas religiões e culturas no mundo. Gravou de forma independente seus 8 CDs. E no Novos Mares, lançado em 2016 pelo selo Sesc, Fortuna assina a composição de 5 das 13 músicas do repertório, trançando o percurso dos judeus orientais que saíram de Alepo, na Síria, e do Oriente Médio em geral, cantando temas em árabe, hebraico, francês e também em português. Com uma homenagem aos cristãos novos, Bnei Anussim, e ao criptojudaísmo. Depois de 6 anos na banda As Bahia e a Cozinha Mineira, incluindo prêmios na música brasileira e 2 indicações ao Grammy Latino, Açucena iniciou sua carreira solo em 2021 com Rio e Também Posso Chorar, show em homenagem a Gal Costa, que se transformou num tributo à artista que mais influenciou sua criação artística. Em paralelo, estreou no teatro em 2022 com a peça Mata Teu Pai, ópera balada, texto de Grace Passot e direção de Inês Viana, pela qual foi indicada ao Prêmio Shell de Teatro em 2023, como melhor atriz. Em setembro de 23, lançou Lusco Fusco, álbum autoral marcado pela brasilidade, pela diversidade de ritmos e pelo diálogo entre a tradição e o contemporâneo. Para começar esse nosso encontro, eu queria que vocês contassem como foi que vocês se encontraram. A Açucena conhece a Fortuna há mais tempo. Você pode começar? A voz dela chegou antes para mim. Primeiro, muito boa tarde. Estou muito feliz de poder participar dessa arena linda. Estou um pouco nervosa também, viu? Imagina. Você quase não está acostumada com o palco. Mas é diferente. Cada palco tem sua beleza. E a voz da Fortuna chega antes para mim, né? Eu não cresci numa comunidade judaica, como a maior parte dos judeus de São Paulo, Rio de Janeiro, ou Belém, Manaus, enfim, judeus de capitais. Eu sou do interior da Bahia. Minha família materna vem de origem de judeus marroquinos. E minha avó, quem traz isso muito fielmente, meu pai por parte de pai, por isso meus pais se casam. Então eu não cresci numa comunidade judaica, eu cresci sabendo que eu era judia e tendo uma formação muito voltada para uma construção de identidade familiar, embora não estivéssemos numa comunidade, que é muito comum, né, judeus se secularizarem quando não estão, se já se secularizam dentro de uma comunidade, quanto mais fora. Então, sempre que eu podia, eu estava muito próxima, principalmente por conta da música e da religiosidade. Porque no judaísmo, a religião é a célula máter da cultura, né? É algo que influencia o que você come, o que você veste, claro que o judeu pode se identificar culturalmente, religiosamente, pela literatura, pela música, mas a célula máter seria a religião, um centro gravitacional em torno do qual a cultura gira. Então a religiosidade sempre é um ponto para onde a gente se volta. E no caso da música, a Fortuna, a voz dela chega para mim junto com a Ofra Rasa, primeiro, porque meu pai era muito louco por música. Então eu conheci a Ofra Rasa e fiquei sabendo que tinha uma cantora brasileira, Sfaradi, que cantava em ladino. E eu fiquei muito fã dela. Eu lembro que a internet, na época ainda era aquela internet de escada, e eu esperava o disco da Fortuna carregar para eu ouvir, quer dizer, no YouTube, ou ir atrás de suas coisas. Então, para mim, a Fortuna sempre esteve num lugar muito, muito alto para mim, né? Onde eu não podia alcançar, até eu chegar em São Paulo, né? Vim estudar História aqui, na Universidade de São Paulo, e
E encontrei logo com a Anitta Novinsky, assim que cheguei, porque a questão dos cristãos novos, assim como impressionou a Fortuna, também me impressionava. E eu fui a shows dela, mas um dia eu resolvi marcá-la no Instagram, e ela respondeu. E me convidou para ir para uma peça com ela, onde tinha algumas canções que você tinha feito trilha. Amor Profano. Amor Profano. E fui. E desde então, a gente virou amiga de quinta série. Enfim, eu tô namorando e casada há 2 anos, ela sabe desde o início a primeira frase que eu disse pro meu namorado. Então, foi um encontro de almas, assim, de compreensão acerca da nossa arte, das nossas identidades. A Fortuna é uma voz muito necessária e uma voz muito visionária, e eu já disse muito para ela, o seu trabalho não vai ser só reconhecido agora, mas toda a pesquisa que a Fortuna tem é uma pesquisa para um Brasil que escamoteou o seu antissemitismo e produziu uma invisibilidade de uma das suas contribuições étnico-culturais e sociológicas mais intensas, que é a questão dos cripto-judeus e dos cristãos novos. É uma questão seríssima que hoje todos os rabinos de todas as comunidades estão tendo que lidar de N maneiras, e a Fortuna, muito visionária, por isso que a arte às vezes chega primeiro, uma ponta de lança. Então a voz dela foi uma voz que me fez compreender tanto a minha identidade, que não tinha essa questão, sou judio ou não, sabia que eu era, porque minha mãe era e minha avó era. Então eu não tinha uma dúvida acerca da minha identidade. A minha dúvida era se eu iria ser aceita depois por eu ser uma mulher trans no Brasil. E como a gente constrói a nossa identidade, para a Fortuna isso não foi nenhuma questão. E olha que ela vem da Beit Yaakov, né? mas enfim, então sua voz chegou primeiro para mim e eu escutei. Ah, coisa mais linda. Eu chamo ela de Amora, viu? Foi interessante, porque quando ela me marcou no Instagram, né, eu convidei ela assim, para assistir a peça para a qual eu fiz a trilha, né, que é o Amor Profano, que era protagonizada pela Vivi Passmann, era uma peça de um autor israelense, Moti Lerner. Aí a gente sentou uma do lado da outra, e pronto, é como se a gente sempre tivesse conhecido, né? Muito natural. E aí eu chamei a Sucena logo antes da pandemia para fazer um Anabekoach, né? Que é um canto da Cabala muito poderoso, assim. Tem um verso que diz assim: Tatir tserurá, desata os meus nós, né? É um pedido a Deus, né? E ela topou. A gente gravou e foi muito interessante, porque toda a comunidade começou a ouvir Anabekoach. E sem saber absolutamente quem estava cantando, quem era, que gênero que era, que nada, né? Simplesmente ouvem a música até hoje. E ela entrou na comunidade judaica assim, de uma forma mais formal, de um jeito muito orgânico, assim, que é o nosso jeito, pela música. E todo mundo se encantou com a Sucena, todo mundo se encantou com a voz dela, com a presença dela. Hoje ela é uma pessoa importante, né? Eu recebo vários pedidos. Por favor, pede para a Sucena tirar uma foto com o Pim para a Paz. Por favor, pede para a Sucena dar esse depoimento sobre a paz. Enfim. E é isso, foi uma coisa assim, muito orgânica. Eu sei que um dia eu vou me embora, conhecer o mundo. O ar, a terra, a mata, o rio e o mar profundo. Não, comecei errado. Voar para além do céu. Quem sabe navegar num barco de papel. Voar para além do céu. Quem sabe navegar num barco de papel. Ahuvati, Ahuvati, Yarohi, Yarohi, Ahuvati, Ahuvati.
É meu amor em hebraico e em árabe. Uau! O judaísmo, ou a judaidade, aparece no trabalho de vocês de inúmeras formas. Às vezes, de uma maneira mais explícita, às vezes, de uma maneira bem velada. Fortuna, você fala bastante sobre o judaísmo na tua obra. Queria que você contasse rapidinho qual que é a tua história com o judaísmo e como ela se expressa no seu trabalho. Olha, minha história com o judaísmo se expressa... Vou daqui para trás, né? Bom, eu canto na Betel, né? De vez em quando eu faço serviço de Shabat, das grandes festas. Eu amo cantar na sinagoga, porque é lugar onde assim eu posso me aprofundar na liturgia, nos cantos litúrgicos, né? E eu gosto muito da Betel, de estar lá, assim, eu me sinto bem, assim, me faz bem, né? Já cantei em outras sinagogas, é como se eu estivesse assim na minha casa, né? E quando eu não canto na sinagoga, eu me sinto mal. Parece assim que falta alguma coisa, realmente a minha conexão do judaísmo começa através da espiritualidade e eu gosto de estar nesse lugar da liturgia. E, voltando para trás, quando era mocinha ainda, né, eu descobri o ladino, por acaso. Eu estava numa turnê onde eu estava fazendo música popular brasileira e estava lá no Museu Judaico quando, de repente, se é que existe acaso, eu ouvi Dorme, dorme, minha alma doncella. Tudo errado. Dorme, dorme, hermoso y chico. Dorme, dorme con sabor. Cerra tus lucíos ojicos. Dorme con sabor. A la escuela tú te irás y en la ley te besarás. Durme, durme, hermoso y chico, durme, durme con sabor. Cerra tus lucíos ojicos, durme, durme com sabor. Aí eu fui lá na recepção do museu, falei, gente, o que é isso? Parece que isso é tão familiar para mim, né? Tão orgânico, né? E me disseram, isso é o ladino. Idioma falado pelos judeus da Península Ibérica, da Espanha e de Portugal. E aí começou a chegar para mim assim, um monte de repertório, todo mundo me mandava, olha, a minha avó cantava isso, o meu avô cantava aquilo. Gente do mundo inteiro começou a me mandar, da Turquia, Esmirna, Marrocos, todo mundo começou a me mandar material e eu comecei, junto com o Yaakov Hillel, meu primeiro disco chamado La Prima Vez, né? E eu quero mencionar aqui o Yaakov, que foi uma pessoa assim tão iluminada assim na minha vida, que me deu forças para eu sair da música popular brasileira e entrar, né, em algo assim tão diferente, né? E, enfim, a Lilian está aqui comigo, me acompanhou também desde o início. E assim eu comecei a entrar em contato com os rituais da tradição judaica, as canções de casamento do Marrocos e toda essa cultura sefaradi, a liturgia, para a liturgia, até que eu quis na época eu estava fazendo o Todos os Cantos, que era um festival no Sesc com a Lilian, e me veio assim uma ideia de começar a criar as pontes, né, aquilo que a gente mais ama fazer. E procurei os monges beneditinos do Mosteiro de São Bento, com quem fizemos um álbum maravilhoso chamado Celestia, e foi assim super bacana. E depois eu fui fazendo outros movimentos de pontes através da música, de crossovers, tive um programa na Rádio Cultura de músicas do mundo, enfim, até que também acabei encontrando um novo mundo com a minha querida
Açucena, a gente fez alguns singles e isso me deu assim uma outra visão assim da vida, do quanto a música realmente pode transcender todas as barreiras, né? Porque a música é tudo, né? Então, essa foi minha trajetória. Através de uma raiz, eu me expandi para o encontro através da música com outras culturas, outros gêneros, outras religiões, que é tudo que eu gosto assim de estabelecer o diálogo através da música, não deixar o mato crescer, né, Felipe? E a gente ouviu muito nos últimos dias que às vezes a literatura é feita de silêncios ou não ditos ou simplesmente de sugestões, sem precisar ser muito explícito. E aí, Açucena, você não fala sobre judaísmo ao se apresentar ou nas suas letras, tal como faz a Fortuna. No entanto, no seu último disco, uma das músicas, Enluarada, tem a seguinte estrofe. E aí prestem atenção. Quero a noite mais bela. Quero a noite mais bela. Antes dessa chegada, vou erguer 2 velas para ver enluarada a festa de quem nunca viu. São as velas do Shabat? Com certeza. Do Shabat, das festas, das nossas festas. É muito orgânico, né, quando a gente começa a compor. Eu sou uma pessoa que tive... Eu digo isso sempre, eu acho que é um momento importante de redizer algumas coisas. E eu, por ser uma pessoa LGBT, que ia mais, eu posso dizer que eu tive a minha espiritualidade sequestrada pelo falso argumento de que alguém como eu não poderia ter uma espiritualidade comunitária, por exemplo, ou que poderia estar nos espaços institucionais comuns às outras pessoas. E muitas pessoas como eu se afastam, ainda mais sendo trans, se afastam de espaços institucionais, religiosos, por esse falso argumento, como se nós fôssemos um pecado ambulante e não pudéssemos expressar a nossa fé, enfim. E ainda mais a comunidade judaica, que tem um estigma de conservador. Quando a gente, dentro da comunidade, tem tentado quebrar, né, estereótipos, porque a gente é tão diverso quanto qualquer outra... outro povo ou outra comunidade, enfim. E então a minha espiritualidade, eu sempre procurei zelar por ela, embora tenha passado por fases muito difíceis, como a fase da transição de gênero, onde parece que o conceito de Deus se destrói, depois ele se desfaz, enfim. E então o Shabat foi ou as festas foi um dos monumentos para os quais eu olhava e me sustentava no sentido de, não só de preservação da minha espiritualidade, mas de conexão comigo mesmo e com algo maior. E então essas 2 velinhas, Shamor Vezachor, que a gente acende, faz todo sentido para mim, desde quando eu acendia sozinha, até quando eu comecei a reacendê-las com meus pais, ou com minha família, ou com a minha comunidade, e que a gente começa a se organizar de forma comunitária, judeus LGBTs, porque a gente existe e não éramos organizados e passamos a nos organizar. E então, por que não eu exprimir nas minhas canções a verdade de quem eu sou? E essa canção, ela tem um caráter até messiânico, né? E eu gosto muito de me voltar para questões judaicas quando eu vou compor, até porque a gente se questiona. A questão é um dos princípios fundamentais da fé judaica. A gente precisa questionar o próprio Deus, a gente precisa questionar a nossa própria fé. O nome de Israel é uma pergunta, o nome, enfim. Eu acho que
eu acho que eu vou exprimir sempre de forma velada ou não, embora a gente vai fazer vários feats ainda por essa vida, mas o judaísmo é uma expressão muito interessante de resistência, inclusive. E por isso que eu nunca desisti da minha judeidade, mesmo sendo uma mulher trans, porque eu nunca vi o judaísmo como conservador. Eu sempre olhei o judaísmo pela ótica da resistência e não do conservadorismo. Quando eu me reencontro com a peça Alma e Moral, por exemplo, que foi um espanto para muita gente que assistiu, aquilo foi uma terapia de anos, assim, de eu começar a entrar em espaços muito profundos da minha judeidade e entender a minha resistência, entender por que o nosso estereótipo é sempre o estereótipo do conservador e não o estereótipo da resistência, ou não o estereótipo de pessoas como eu que lutam para existirem e para conquistarem os seus direitos civis, políticos, de que os judeus estiveram com a negritude e o Martin Luther King, enfim. Então, eu sempre vi o judaísmo dentro de uma ótica da resistência. Então, é a minha forma de expressão e ainda quero continuar vendo. E para que a gente continue vendo o judaísmo como uma forma de resistência, eu vou falar dele veladamente ou não. Nas minhas entrevistas, eu serei uma judia e uma judia trans, porque eu acho importante essa exposição de que eu existo, eu não sou uma mentira. Então, se eu não sou uma mentira, eu quero me expor como eu sou. Enfim, dei uma volta, né? Sou uma geminiana louca, mas enfim. Eu acho que essa é uma música sobre resistência, por isso que eu quis colocar. E uma coisa de festa. Perfeito. Eu queria lembrar ao público que podem fazer perguntas por escrito a profissionais do museu nos cantos da sala, com papel e caneta, para quem quiser. Você queria comentar? Posso... Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. 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 Eu vou traduzir. Quem vai traduzir esse verso para mim? Baruch Shem Kevod Edgar. Baruch Shem Kevod Malchuto. Que seja abençoado o seu nome para a eternidade. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Para a eternidade e para o mundo. Eu não reparei como é que foi feita a tradução de Libras durante esse... Assim, ó. Mas seguindo nesse ponto que você levantou, Açucena, sobre o judaísmo, você já chegou a dizer que o seu judaísmo ele é muito mais macumbeiro do que uma ideia cristã do judaísmo. O que é um judaísmo cristão e o que é um judaísmo macumbeiro? Na real, o que eu disse é que o judaísmo ele se parece muito mais com as religiões afro-brasileiras do que com as religiões cristãs ou neopentecostais, como são reivindicadas. Se tem um povo que é mandingueiro, é o judeu. E é impressionante, assim. A gente tem amuleto para tudo. Todas as nossas comidas têm um significado tanto litúrgico. Não, a gente está falando de um povo que tem as leis de Sheritá para o abate. A gente está falando de ritos funerários assim impressionantes. Então, que você não vê no cristianismo. Então, do ponto de vista, eu lembro que na época eu tinha até conversado, que a gente tinha um grupinho, o professor Michel German está ali, Daniel, do EC, a gente tinha um grupinho que a gente mandava coisas interessantes. Assim. Eu lembro de um jurista negro defendendo
o abate de animais para fins litúrgicos e rituais para o candomblé, e toda vez que tem um babalorixá, um ialorixá defendendo, tem um rabino do lado. E é impressionante, é verdade, porque a origem do judaísmo é muito parecida. O sacrifício é próprio, a caparota acontece até hoje. Tanto as comunidades mais contemporâneas fazem com dinheiro, né, que essa é uma macumba. E esse jurista fala, se os judeus vestissem branco, eles seriam tratados como macumbeiros, porque você pegar um animal, uma gala, uma galinha, passar e dar voltas em torno da cabeça antes do Yom Kippur, como se fosse uma transferência de pecado, e passar para um sacerdote sacrificar esse animal de acordo com as leis de abate, isso nada mais é do que uma macumba. E, nesse sentido, e aí o Daniel Gessler falou assim, o que o jurista esqueceu é que nós vestimos branco no Yom Kippur. Então, óbvio que existe aí diferenças. O judaísmo ele é tão grande quanto a sua diáspora. Então, o judaísmo europeu ele ganha um outro sentido e muito mais parecido, óbvio, com as questões da igreja, ou católica, ou protestante, de acordo com o país de onde ficava, por uma questão de conservadorismo local. Então, existe também essas culturas que se trocam para que o judaísmo continue existindo, óbvio. E um judaísmo que também se seculariza, mas se a gente for olhar para a nossa raiz, por isso que eu acho que o judaísmo ele é muito mais parecido com o candomblé do que com o cristianismo. O que acontece com o cristianismo foi uma apropriação ao longo dos milênios. Esse texto ele veio de um texto que eu escrevi para a Vogue, que eu era colunista na Vogue Brasil, um colunista não de moda, mas um colunista de comportamento, e eu escrevo justamente eu escrevi sobre o antissemitismo, né, de como a sociedade ocidental ela não poderia jamais ser chamada de uma sociedade judaico-cristã, porque não tem nada a ver. Por 2 milênios, judeus foram assassinados, genocídios aconteceram na Europa sangrenta, guetos, enfim, e perseguições. O que aconteceu foi a apropriação da cultura judaica, ganhando outras determinações dessa cultura. Mas o judeu foi perseguido ao longo de 2 milênios. Então, como a gente poderia chamar uma sociedade judaico-cristã um ocidente que matou sempre judeus? Que perseguiu, matou não só morte física, mas simbólica. Então, o texto vem nesse sentido e eu continuo afirmando que o judaísmo se parece muito mais com as religiões afro-brasileiras, ele é muito mais macumbeiro do que a gente imagina. Muito bom. Aliás, os terreiros estão repletos de judeus, né? Templos budistas e terreiros. Entre os budistas, boa. E talvez muito mais ainda entre os judeus de origem árabe. Muito mais mandingueiros, muito mais supersticiosos do que os Ashkenazim, que se higienizaram um pouco. Estão falando como filho de judeus egípcios. Fortuna. A Sucena falou um pouco da resistência que ela imaginou encontrar e que ela encontrou na comunidade judaica. Eu queria ouvir de você, que vem de uma família e de uma comunidade muito mais religiosa, muito mais tradicional. Como é que foi para uma mulher, em alguns círculos em que para uma mulher não seria nem permitido cantar, ou para ser mais preciso, não seria permitido para um homem ouvir uma mulher cantando? Como é que você se deparou com esse tradicionalismo da comunidade judaica? Houve também resistências? Bom, foi osso. Foi foda. Muito foda. Realmente, eu comecei assim de uma forma muito estabanada também, né? Porque eu tinha que dar vazão a tudo aquilo, né? E foi muito difícil, né? Na época eu trabalhei com o Itamar Assunção, gravei um LP com ele, chamava-se Só. Depois eu fui parceira do Paulo Leminski,
um irmão de estrada, assim, um parceiro assim maravilhoso, assim, que inclusive me ajudou muito a eu me entender como judia, como ser humano, assim, nesse mundo, né? Porque chegou um momento em que eu também estava brigada assim com o judaísmo, porque era toda uma coletividade sefaradita que não me acolhia, né? E eu preciso de acolhimento, sou um artista, sou sensível, sou uma mulher, né? All you need is love, né? E quando até minhas filhas estudavam numa escola judaica tradicional, e muitas vezes as pessoas me ignoravam, eu não me cumprimentavam, também não sei porquê, né? E assim, acabei que eu encontrei uma outra comunidade, né, que não tem nada a ver com a comunidade síria, dos judeus de Alepo, do Líbano, onde eu pude me expressar, assim, ser aquilo que eu sou, né? Acho que vou fazer tudo aquilo que a gente é. Achei o meu lugar, assim, nesse planeta, assim, né? Cantando nas sinagogas mais conservadoras, mais diferentes, né? Onde aceita uma mulher. E foi difícil, assim, porque eu não matei ninguém, não roubei ninguém, não fiz nada, entendeu? Quer dizer, qual era o motivo de tudo aquilo? E mesmo quando eu comecei com o ladino, até o povo entender que eu estava resgatando a própria tradição, né? Foi muito complexo. Meu pai, que era um homem mais aberto, mais de visão aberta, assim, mais diferente daquela comunidade toda, ele começou a comprar os meus CDs, que tinha Avram Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. E aí dava de presente e tudo, mas olha... Demorou, mas atrapalhou bem, viu? Olha, atrapalhou bem. E assim, eu também tinha assim muito preconceito da parte dos músicos que trabalhavam comigo, porque, sei lá, eu era judia, eu era branca, sei lá, um monte de coisas, e sempre foi muito difícil assim para mim poder me colocar nessa vida, né? Ou porque era isso, ou porque era aquilo. Parece o poema da Cecília Meirelles, né? Ou isto ou aquilo, né? Então, para mim, foi uma luta assim, muito grande ser. Ou era filha de alguém, ou era a doida, ou nada, né? Foi muito difícil para mim conseguir desenvolver assim, simplesmente aquilo que eu sou, né? Quer dizer, e poder transmitir a minha judeidade, o meu judaísmo, a minha espiritualidade de uma forma assim, natural, como quem bebe um copo d'água. Eu sou judia, eu tenho essa inspiração judaica, eu tenho essa missão na minha trajetória. Hoje tudo bem, as pessoas já se acalmaram um pouco, né, Açucena? Mas foi difícil. E quando eu comecei a cantar com os monges, eu já não senti mais esse preconceito, sabia? Acho que eu já tinha se passado uma década e acho que o povo se acalmou aí, eu fiquei um pouco mais conhecida, famosa, assim. E aí o povo se acalmou, às vezes até os rabinos pedem para eu ir cantar nas festas para as mulheres. Eu vou com muita alegria e acho que o mundo se apaziguou comigo, sendo mulher do jeito que eu sou, apaixonada pela Açucena e por todas as pontes que a música pode trazer. Traz muito oxigênio na vida, né? Aliás, o único oxigênio, né? Tá muito fofinho, né? Tá fofinho? Mas agora que a gente Meu Deus. ultrapassou a barreira das 7 da noite e mudou a classificação indicativa da mesa, eu queria dizer para vocês que a Açucena também é capaz de fazer letras bastante picantes. E eu queria citar uma delas para emendar numa pergunta. A música Nu, do seu último álbum, também lançada como single, num determinado momento diz o seguinte. Eu falei isso, entrou a criança.
E agora? Ela tá com o responsável. A música diz assim: nu, eu te descobri nu, e num quarto à meia luz do abajur, nu, eu te descobri. Adentrou meus sentidos, penetrou meus ouvidos, num som tal angelical, e comeu minha ânsia, vai e vem, sem distância, numa fricção celestial. Virou acorde, virou gemido, e tudo virou clímax na boca da canção. Dois pecadores, a sós, alados, num quarto onde há pecado e onde há perdão. Quando a gente sabe que quem está cantando é uma judia trans, angelical, celestial, pecado e perdão ganham outra conotação. Isso acontece em várias músicas dos seus discos. Queria que você dissesse, você que já disse também, que foi na música que você se descobriu uma mulher trans, que você dissesse de que forma a transgeneridade e a sua judeidade se relacionam e como essas ideias de pecado e de perdão, elas se expressam também na sua vida, mas principalmente na sua obra. Boa pergunta. Começa picante, né? Mas primeiro, essa canção é uma canção que eu busco partir para um olhar aparentemente contraditório vindo de uma mulher trans, porque a nossa sexualidade também ela é sempre hipersexualizada, ou seja, as pessoas trans, as mulheres trans podem existir? Podem, mas aonde? Num espaço, num prostíbulo, num viaduto de luz baixa, em pontos de prostituição. Então, esses são os espaços reservados às pessoas trans. Essa hipersexualização, ela nos afasta de uma ideia de amor, de uma ideia de afeto. É como se a mulher trans fosse o oposto direto de uma família, porque se a família é a coletividade, a expressão moral da comunidade, de uma sociedade, a mulher trans ela é a solidão, ela é o espaço público da violência e da imoralidade. E eu nunca aceitei essa ideia quando eu me percebi como uma mulher trans. Eu nunca aceitei essa ideia da negação do amor, da negação do afeto, da negação... e por isso eu quis trazer um sexo que ele transcendesse até uma ideia de sexo e até se sacralizasse. Por isso que Nu traz essa ideia de algo mais sacro, entre o profano e o sagrado conversando, enquanto dois corpos se encontram e transam. Por isso que a Nu vem muito nesse sentido, essa descoberta do outro, que não é só uma descoberta física, mas uma descoberta espiritual ou psicológica, ou enfim. A poesia nunca tem um significado só, e nem eu sei também o significado das minhas composições em si, né? Porque ainda bem que a gente compõe, mas o melhor de mim não sou eu quem vai sentir, como já diria Drummond. Então, ainda bem que vocês têm podem tirar da poesia esse lugar inesgotável de interpretação. Mas, enfim, a espiritualidade sempre foi um lugar muito caro. E eu já também escrevi sobre isso, que eu me lembro quando eu tinha medo, né, de sair publicamente quando eu transiciono, porque o espaço público é muito hostil para as pessoas trans, ainda mais quando a gente começa a normalizar o nosso corpo em espaços que não são considerados para nós, aparentemente. Então, assim, a gente pode existir no prostíbulo, no viaduto, na noite, mas não pode estar num restaurante ao meio-dia. Então, no início era muito difícil perceber os espaços, os olhares me transpassando como se eu fosse uma alienígena caminhando ou estando nos lugares onde eu estava, principalmente quando os espaços eram mais elitizados. E o interessante
foi que quando eu retorno para a Bahia, a minha avó, mãe do meu pai, que não é judia, ela é casada com um judeu, a minha outra avó, que é judia, vovó Nice, que já é falecida, e a minha avó me recebe fazendo uma alusão. Meu pai estava sem falar comigo por 2 anos, né? É importante eu dizer isso. E a minha avó, para me chancelar no seio da minha família quando eu volto, ela usa a passagem de quando Deus pede para o profeta Samuel buscar um novo rei para Israel. Ela me chama pelo nome. Primeiro ela fala assim, Açucena. E eu, com aquela vergonha, gente, minha avó me chamando de Açucena. Tem um preconceito etário da minha parte, óbvio que teve. E meu pai, que era o filho dela, estava sem falar comigo por 2 anos, quase 3. E aí vem minha avó, carinhosamente me chama pelo nome. E ela fala assim comigo, você se lembra quando, enfim, Deus pede para o profeta buscar um novo rei para Israel, porque o rei Saul tinha pecado? Eu falei, lembro, vó. Então, o que acontece? Aí ele chega lá e Davi é o escolhido. Ela, não, mas o que acontece antes? O pai de Davi apresenta os seus filhos mais bonitos, os primeiros, o primogênito, com estereótipo de rei. Não era o primeiro, não era o segundo, não era o terceiro. O pai até se esqueceu de Davi. Aí eu falo, o que Deus diz pro profeta? E ela mesmo fala, Deus fala assim, Samuel, tá tudo errado. Eu não olho para a aparência, eu olho para a essência. Você está olhando para a aparência, mas eu olho para o coração. E é com base na essência que eu vou escolher. E aí minha avó chega para mim e fala, Açucena, Deus não está olhando para o batom que você usa, para a roupa que você veste, Ele está olhando para o seu caráter, Ele está olhando para a bondade que se expressa nas suas ações. E essas decisões, sim, são decisões divinas. Ou são olhares divinos. Eu achei aquilo tão bonito que a minha avó ela preferiu ler o texto bíblico pela ótica da inclusão e do amor. E a gente pode ter essa escolha. E eu percebi que a minha espiritualidade não necessariamente poderia ser negada. Ou seja, o que poderia dizer uma avó a uma neta, inclusive, que buscava a espiritualidade como um refúgio identitário e de compreensão de si mesma no mundo. Ou seja, você quer um conselho? Deus não olha para o batom que você usa. E depois ela fala ainda assim para mim, na hora que ela acaba, ela fala, comprei uma lingerie muito bonita para você. Eu senti Nossa. Quando eu encontrei a Açucena, eu senti um elo assim afetivo, espiritual indescritível. Assim, transformou a minha vida. A voz de alguém quando vem do coração de quem mantém toda a pureza da natureza, onde não há pecado nem perdão, onde não há pecado nem perdão. Onde não há pecado nem perdão. Olha, o público levou a sério que o papo ia ficar mais picante. Eu não tenho caso com ela, tá? Ela é casada, esclareço, não se preocupem, é um amor de alma, platônico, afetivo, espiritual, né, Açu? Mas você não vai fugir da pergunta, Fortuna. Oh. Ela é direcionada para as duas. E eu não tenho nada a ver com isso. Gostaria que comentassem o prazer da mulher, hétera, trans, lésbica ou bi, no judaísmo. Por minhas pesquisas, a partir de Notes on Camp, de Susan Sontag. Sontag. Não é? Sontag Montner. Desculpa. Susan Sontag, mulher cis, bi, judia. No judaísmo, há prazer para a mulher além da procriação.
É para mim? Não está direcionada. Bom, tá bom. Finge que tá. Eu acho que assim, cantar é um ato erótico, é um ato de amor. O amor, assim, no mais amplo sentido, né? É o amor a Deus, o amor à alma, a Shekhinah, a possibilidade de ser ouvido, né? E de ouvir, de cantar junto, né? Então, acho que está aí a resposta. É um ato erótico, claro, porque acende a nossa libido. E a nossa libido, a parte da nossa libido também é nossa alma. Né? Quer dizer, não precisa se transformar numa coisa carnal. Né? Ela pode ser absolutamente de uma outra dimensão. Aliás, até talvez mais elevada até do que a dimensão carnal, não é? Quando a gente fala aquele versículo, né? Le do di li do di do di li le do di li do di do di li. Eu sou para o meu amado é para mim, né? Você vê o Cântico dos Cânticos, é altamente erótico, né? Eu acho que essa pergunta é bem interessante. Gostou, né? Muito. Eu tive o prazer de, na pandemia, construir 2 grupos que eu me orgulho muito. Inclusive, tem algumas pessoas aqui, né, Fê? Que foi o INENE, que é o primeiro grupo da Federação Israelita de São Paulo de pessoas LGBT, que é um guarda-chuva que protege ações de judeus LGBTs em São Paulo, e também o MOVE LGBT, que o MOVE é o grupo da juventude da CIP, e a gente criou, na época da pandemia, o primeiro grupo de estudos de fontes judaicas, que foi muito interessante, primeiro para a gente entender que as traduções elas são muito perniciosas e manipulatórias. Então, quando a gente tem um texto sagrado como a Torá, existe muitas visões que querem a hegemonia daquele texto. E quando a gente fala de judaísmo, por isso que, de novo, eu quero diferenciar do cristianismo. O cristianismo, às vezes, pega o texto bíblico e o tem como uma verdade. O judaísmo é um princípio que a gente tem um texto bíblico, não como uma verdade, mas como uma lei interpretativa. Por isso que há rabinos se degladiando há milênios acerca de certos versos, que é o que a gente chama de Torá oral. Ou seja, é necessário dizer também que uma das tradições judaicas é a tradição oral, e que depois vai gerar o que a gente chama de Talmud, que tem o babilônico e o de Jerusalém, e são discussões milenares, além de outros livros de tradição oral que foram compilados. E uma das questões era da gente entender a Torá, e textos muito caros para a comunidade LGBT, como não deitará um homem com outro homem, como se fosse uma mulher, o que significaria isso? Gente, é surpreendente o que a gente descobre, mas mais surpreendente para mim ainda foi a criação do ser humano, que a Torá não diz, e todo rabino do mais ortodoxo ao liberal sabe, que Deus não cria um homem com pênis quando ele cria um ser humano. E há questões no Talmud de se o primeiro ser humano ele tinha um pênis e uma vagina, se ele tinha 2 cabeças, se ele tinha um rosto para trás. Há N questões de rabinos se perguntando a respeito da natureza desse primeiro ser humano. E depois esse ser se divide. E quando ele se divide por um pedido de Adão, que Adão quer dizer ser da terra. Então, eu lembro que um rabino falou assim, então as pessoas trans ou não binárias se parecem muito mais com Deus do que as pessoas binárias, porque Deus é a unicidade. E a unicidade divina é o nosso fundamento no judaísmo, ou seja, o ser humano se divide depois entre homem e mulher, mas no início ele era muito mais parecido com Deus, e essa divisão o que provoca? E que vem depois. E a primeira mulher é Lilith, né? Dentro da tradição oral judaica, dentro do que a gente chama de Midrashim, de Midrash, que são N livros que saem dessa tradição oral judaica. E dentro do judaísmo, Lilith é uma figura interessantíssima, assim como Eva.
Eva não foi a primeira mulher, dentro da tradição judaica. Lilith foi a primeira mulher, e quando você vai para a história de Lilith, é quase que uma história doutrinária de como não ser a mulher, mas está mostrando, na real, uma mulher incrível, né? Porque Lilith não aceita a posição sexual que o primeiro homem queria que ela exercesse. Ou seja, por que você fica sempre em cima e eu fico sempre embaixo? Então, ela não aceita essa posição sexual. Alguns dizem que ela se autoexila do paraíso e alguns dizem que elas são expulsas, que é uma outra questão. Então, eu acho que Lilith é um paradigma muito interessante dentro do judaísmo. A Eva também é um paradigma muito interessante. O primeiro, o tanto que depois a Torá traduzida, se vocês forem até a traduzida, está escrito assim: agora, quando cria Eva, da costela, porque Lilith não tinha sido criada da costela, agora esta sim é carne da tua carne, quer dizer que a outra não era. E tem uma questão doutrinária dentro do judaísmo, e muitas mulheres elas fogem desse paradigma conservador. Mas o judaísmo ele é muito interessante. Eu acho que o prazer da mulher está colocado. Óbvio que existe leituras extremamente patriarcais, machistas, e que mulheres e maiorias minorizadas ou minorias precisam se debruçar sobre a letra de textos bíblicos tão importantes para o judaísmo, para que a gente traga outras discussões. E por que não dizer? E uma das perguntas foi no Move: por que a gente não diz que a primeira pessoa criada não foi um homem? Um homem com pênis? Porque não é interessante. Porque não é interessante para o Ocidente cristão que a gente quebre esse paradigma. Mas a gente precisa quebrar. E a gente está quebrando porque tem mulheres maravilhosas como você que estão se debruçando sobre o texto, porque tem LGBTs que não é com o intuito de quebrar ou de ler o texto para nos auto-beneficiar. Não é um auto-benefício, é uma leitura sincera, porque esses textos também já foram traduzidos para auto-benefícios. Então é sobre isso que a gente tem que... enfim, mas eu acho que o prazer... Não sei se respondi, mas a figura de Lilith é uma figura muito interessante. Então... é isso. A gente está se aproximando do fim dessa nossa conversa e desse nosso festival. E eu não queria deixar de tocar num assunto que permeou esses últimos dias, que foi a questão do cancelamento. Inclusive, estava lembrando, quando eu soube que ia mediar a sua mesa, que eu conheci a Sucena num debate de rede social, no qual ela estava defendendo a ida do cantor Milton Nascimento para fazer um show em Israel. Milton Nascimento havia sido convidado para cantar em Israel, mas parte do movimento pró-palestino começou a demandar que ele não fosse. Uma pressão muito forte e que é sentida por vários artistas brasileiros, cantores, colegas de vocês, quando um show em Israel é anunciado. Pelas políticas do governo de Israel, ou mesmo pelo fato de ser Israel, a ida ao país é entendida como conivência por parte desses críticos. E a Sucena, muito revoltada com a pressão que um ídolo estava sofrendo, se posicionou muito ativamente nesse momento. Foi aí que a gente se encontrou, se conheceu, conversou a respeito disso e começou, inclusive, um ativismo em relação a essa questão. No festival, a gente também teve que lidar com cancelamentos. E uma das coisas que inspirou esse nosso encontro era
A maneira de se posicionar. Por vezes, gritar é muito efetivo, mas há um custo muito grande. Quando a gente grita, a gente também sai esgotado. A Sucena já disse que cansou de gritar. A Fortuna já disse que a música é o elemento pelo qual ela se manifesta. Eu queria passar a palavra para vocês, para essas considerações finais, dizendo, e se você quiser também recontar essa história do Milton Nascimento, mas dizendo de que forma, por meio da arte, não só da música, também do teatro, uma linguagem a qual vocês duas são muito vinculadas, a gente pode se fazer ouvir, construir um ativismo, que muitas vezes encontra cancelamentos, mas que também pode ser arma, ser instrumento na construção de outros mundos. Então, queria ouvir primeiro a Fortuna, depois você, a Sucena. Bom, esse fim de semana era para eu estar cantando na Itália, né? Eu tinha uma turnê com show dirigido por Adrian Steinway, e era para eu estar cantando lá na cidade de Brecha, Ferrara, enfim. E fui cancelada. Eu fiquei tão feliz quando surgiu esse convite aqui com a minha irmã de estrada, assim, né, de alma, assim, de coração, e que eu pude reverter esse convite, né, que você tinha me feito. Fiquei tão feliz. E eu vou cantar um trechinho de uma música e passar para a Sucena, para ela falar sobre isso, mas o que eu posso dizer é que no meu álbum Novos Mares tem um canto gregoriano, Dona Nobis Pacem, não sei, na verdade é uma melodia que talvez foi atribuída a Mozart, e eu fiz uma versão, Dona Nobis Pacem, Pacem, Dona nobis pacem, hijos de Salam aleikum, salam, salam, shalom, shanti om, shanti om, shanti, 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 shanti om. Shalom. Inclusive é um disco lindíssimo, viu? Novos Mares é impressionante. Muito obrigada por essa obra. Bem, Daniel trouxe um assunto muito espinhoso e um assunto muito necessário. Eu, inclusive, tenho evitado, nesse momento, discutir nas redes sociais esse assunto pela complexidade com que as redes se posicionam numa não escuta. Não existe uma escutativa, existe um ponto de vista a priori, e então discutir complexidade não está interessante. Então, eu prefiro que essas complexidades sejam expostas aqui em lugares como esses, onde a gente pode olhar no olho das pessoas, onde a gente pode trazer contradições, onde a gente pode trazer paradoxos, onde a gente pode discordar das nossas opiniões e que a discordância possa gerar síntese, porque é nisso que eu acredito, é no respeito a priori. E já existe um tom dentro da rede social que ele é muito complicado, principalmente no Twitter, por exemplo. Mas os tons, eles são lidos de forma raivosa.
Então, quando a gente se conhece, foi um post da Djamila Ribeiro defendendo a ida do Milton Nascimento, e eu não entendi a violência com que a Djamila estava sendo atacada. E eu parto primeiro do princípio que eu sou totalmente contra o boicote cultural em quaisquer circunstâncias. Primeiro que a cultura ela é um dos elementos mais poderosos da humanidade. A cultura é a alma de um povo, a cultura é um momento de transcendência do que a gente chama de terreno. Então, eu acredito que a cultura ela tem o poder de atravessar fronteiras, atravessar prisões, atravessar espaços privados os quais eu não poderia entrar. Ou seja, um espaço conservador onde a Açucena não pode entrar, a minha voz entra. A minha poesia entra. Então, eu jamais vou apoiar o boicote cultural. Só que existe também, eu acho que uma simplificação do que significa o Estado de Israel no mundo, e essa simplificação ela está embebida de antissemitismo, obviamente, e que, para mim, a gente tem uma dificuldade de colocar as complexidades do Estado de Israel na mesa por N motivos, inclusive por conta dessa simplificação e de um estereótipo de como se o Estado de Israel fosse um monolito de pessoas que pensam a mesma coisa e que não houvesse diversidade. Assim como qualquer comunidade judaica no mundo passa pela mesma coisa. Então, com Israel não seria diferente. E eu sou uma pessoa que sempre dei os meus ouvidos a uma escutativa. Coloquei os meus ouvidos à disposição de uma escutativa e de uma escuta respeitosa. E é óbvio que há posturas que são indefensáveis do Estado de Israel, e não como Estado, mas como governo. Eu não concordo com posturas do governo brasileiro, e isso não deixa de ser um problema, e eu não sou contra o Brasil porque eu não concordo com posturas de um governo brasileiro. Qualquer Estado-nação moderno, pautado nos moldes como foram, e como eles são complexos, eles são criticáveis e devem ser criticados. Então, a minha questão é que, e claro, e há dos dois lados essa complexidade. Existe um lado mais conservador na comunidade judaica também, que você não pode falar nada de Israel. Isso, para mim, é um erro, porque aí você parte também para uma hiperidealização que também não é real. Então, a gente tem que falar de um mundo real. E eu lembro que uma das minhas maiores... que estava me pegando na época de uma não discussão era a invisibilidade, inclusive, da questão israeli, da questão demográfica israeli. Quando a gente fala de Israel, a gente está falando de um país majoritariamente construído por refugiados. Então, por mim, aquele país, como qualquer outro, mas especialmente por essa questão, deveria ter uma terapia nacional. Porque Israel jamais seria um mar de plumas, sendo um fruto de tantos traumas. E a gente está falando de diversos traumas de comunidades de todo mundo, mas de traumas do encontro dessas comunidades também, e da diversidade, da pluralidade de judeidades ali alocadas. Hoje, não sei se esses dados tão certos, mas na época, quando eu estava lendo a Ella Shohat, que eu até tive essa conversa com o professor Michel German, de que 65% do Estado de Israel, da população israelense, eram de judeus mizrahim, que são judeus vindos do Oriente Médio. A população judaica do Estado de Israel são constituídos de judeus todos do Oriente Médio. Esses judeus, eles não foram para Israel porque eles quiseram. Esses judeus são autóctones, eles são indígenas do Oriente Médio. A gente não sabe nem dizer o que a gente chama de pão sírio ou pão pita, de quem que é, porque são de todas essas comunidades locais que construíram o falafel, o baba ganoush. Então, a gente está falando de povos originários do Oriente Médio, de comunidades milenares, sei lá, do Iraque, que é uma das comunidades judaicas mais tradicionais, ou do Iêmen. A comunidade do Iêmen, por exemplo, dizem que ela guarda a letra Gimel, que é mais tradicional do que o Gimel do alfabeto hebraico. Enfim, a gente está falando de povos autóctones.
E esses povos não saíram dos países árabes porque eles quiseram. Eu sou de origem Mizrahi. Esses povos não saíram eles não foram para Israel de bom grado. Eles tiveram seus bens tomados, seus negócios tomados, foram enforcados em praça pública, foram assassinados a partir da criação do Estado de Israel em 1948. Então são quase 1 milhão, ou pode até passar disso, de judeus que vão para Israel como refugiados. E hoje tem para mim, essa é uma das questões centrais demográficas de uma discussão sobre a questão do Estado judaico, que não é discutida, e nem existe organizações que estudaram até a reparação histórica dos países árabes para essas comunidades judaicas Mizrahim que foram perseguidas. E, enfim, e para mim era revoltante como aceitar um boicote cultural a uma nação de refugiados. Então, e não que eu concordasse com ações do governo israelense contra o povo palestino, porque, inclusive, eu sou a favor de 2 estados, a revisão de muita coisa, contra os assentamentos. Acho, inclusive, que o ressentimento histórico dessas comunidades Mizrahim são muito utilizadas, inclusive, contra o povo palestino. Então, são muitas complexidades colocadas e são simplificadas simplesmente por um ódio a um Estado judaico. Então, eu acho que outras complexidades precisam ser discutidas assim como essa. É preciso discutir, inclusive, eu acho que a autenticidade de Israel como um país do Oriente Médio. Inclusive por essa questão, porque eu ainda vejo que Israel é acusado de ser um país europeu e não querendo destratar a questão ashkenazi, de judeus ashkenazim, que é uma questão muito séria. Inclusive, a gente está falando de um holocausto que não tem nem 100 anos, entende? Mas eu sou uma defensora de um Estado judaico, tenho minhas sérias questões críticas ao Estado de Israel como é hoje. Acho que a gente tem perdido muito dentro dessa discussão, perdido terreno para o conceito de sionismo, por exemplo, que é algo que o Ibe e o Michel Germa, assim que eu conheci, me trouxe. E é muito interessante, porque o que a gente vai chamar de autodeterminação judaica? Qual o conceito que a gente utiliza se o conceito que a gente quer dar não pode ser dado por judeus? Ou seja, a gente não pode dizer o que é antissemitismo, mas a gente também não pode dizer o que é sionismo. O que a gente pode dizer? Então, como que a gente pode construir essas pontes com quem quer, o que querem que a gente diga sobre a autodeterminação? É óbvio que existem pontos críticos. É óbvio que eu vou criticar os marxismos, os comunismos, qualquer conceito político, ele se prolifera, ele ganha determinações, conotações, e é muito comum que a gente se divida entre conservadores, entre progressistas, Então, aonde foi o sionismo para isso? A gente não consegue discutir sionismo de forma ampla, como se a gente não estivesse desrespeitando a dor dos palestinos. Então, é muito importante que a gente reveja e eu acho que auto-organize mais eventos aonde a gente fortaleça os nossos conceitos, assim como a gente quer que eles sejam lidos. A gente precisa colocar o conceito de sionismo em outras esferas. Eu tenho me desgastado por isso. Para mim, a rede social... Eu sou uma cantora, não sou uma ativista, primeiro dizendo. Então, eu estou no momento do lançamento do meu primeiro disco solo. Por exemplo, amanhã, isso que eu estou falando pode dar um bafão. Mas é isso que eu penso. Mas pelo menos eu disse aqui de forma íntegra, sem ser um texto lido de forma raivosa. E eu quero dizer assim que eu me solidarizo com a dor da população palestina. Acho indefensável muitas das posturas do governo israelense. Não sou a favor do Benjamin Netanyahu, não apoio suas políticas. Acho que a gente poderia estar discutindo isso dentro de outros marcos. Sou contra os assentamentos de como tem acontecido. E acho que a gente precisa construir pontes e pontes de paz. E para construir pontes de paz, a gente vai precisar passar por caminhos espinhosos. Esses caminhos vão existir. A gente não vai concordar sempre, mas é preciso que, no mínimo, haja respeito. E para que haja respeito, eu preciso também que o conceito de sionismo seja colocado sob outras perspectivas que não as conservadoras.
Queria agradecer muitíssimo as intérpretes de Libras, Mili Silva e Miriam Castilé. A todo o público presente nessa mesa e ao longo dos dias do festival. Mas a gente não vai encerrar sem uma canção da Fortuna e da Sucena. A gente vai dar uma boa semana, né? Vamos? Vambora, você começa? Sim, uma boa semana e que a gente encontre a paz, a democracia sempre, e que a gente possa se afastar do ódio, porque o ódio também é uma coisa que faz muita grama crescer, né, Felipe? E que a gente possa viver um mundo mais humano. Buena semana, mos del Dios. Buena semana, mos del Dios. Buena semana, mos del Dios. Alegres y sanos. Buena semana, mos del Dios. Alegres y sanos. Vocês. A mis hijos bendecir, a mis hijos bendecir, que me los deje yo vivir alegres y sanos. Todo mundo? Buena semana, mos del Dios, alegres y sanos. Buena semana, mos del Dios. Buena semana, mos del Dios. Buena semana, mos del Dios. Alegres y sanos. Buena semana, mos del Dios. Alegres y sanos. Buena semana, mos del Dios. Alegres y sanos. Muito obrigado, Fortuna, Sucena e a todos vocês.